Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Gil, dando início à nossa aula de matemática. Como vocês devem estar sabendo, sexta-feira, dia 10 de julho, não teremos as nossas videoconferências. Então, em relação a isso, eu resolvi gravar um videozinho para vocês, explicando um pouco sobre o conteúdo e também sobre a atividade que a gente vai abordar em relação ao nosso eixo temático, que é ciência, tecnologia e inovação, ok? Como vocês podem perceber, o conteúdo que a gente vai ver vai ser sistema cartesiano. Como eu sei que vocês sabem, mas talvez não lembrem, então eu resolvi fazer um resuminho aqui para vocês. Então vamos lá para sistema cartesiano. E o que seria, na verdade, um sistema cartesiano? O sistema cartesiano possui nada mais nada menos do que os nossos eixos x e y, como vocês podem visualizar aqui, onde o eixo x a gente também pode chamar de eixo das abscissas e o nosso eixo y pode ser chamado de eixo das ordenadas. Então, nosso eixo x que está na horizontal, abscissas, nosso eixo y que está na vertical, ordenadas. Para complementar, do lado direito aqui do nosso eixo x, nós temos aqui os valores positivos, e do lado esquerdo do nosso eixo x, nós temos os valores negativos. Aqui em relação ao eixo que é vertical, o eixo y, em cima, na parte de cima do nosso eixo aqui, nós temos os valores positivos, e na parte de baixo nós temos os valores negativos. Okay? Quando a gente quer se referir a um ponto nesse nosso sistema cartesiano, a gente precisa pegar um ponto para x e um ponto para y. Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui o nosso ponto A está se referindo ao ponto 3 em x e 2 em y. Então, aqui nosso eixo aqui, tanto do x quanto do y, nós temos um ponto que corresponde a cada uma coordenada deles. Por exemplo, o nosso ponto B, nós temos que B vai ser menos 1 em x, ou seja, no eixo da abscissa, e 4 em y, ou seja, no eixo da ordenada. E assim por diante. O C vai ser menos 2 em x e menos 3 em y. Menos 2 em x, menos 3 em y. Menos 2 em x, menos 3 em y. O D, 2 em x, menos 1 em y. 2 em x, menos 1 em y. O E, 2 em x, 5 em y. E assim por diante. Então é assim que a gente consegue representar os pontos no sistema cartesiano. Pegando uma coordenada em relação ao x, ou seja, os eixos da abscissa, e uma coordenada em y, ou seja, em relação ao eixo das ordenadas. Ok? Dito isso, a gente pode continuar falando um pouco sobre os quadrantes. O que são quadrantes? Os quadrantes são os locaizinhos em que os nossos eixos, ou seja, o nosso sistema cartesiano é dividido. Então, o nosso sistema cartesiano é dividido em 4 quadrantes, Primeiro, segundo, terceiro e quarto, assim como o nosso ciclo trigonométrico. No primeiro quadrante, os valores de x e de y são positivos. No segundo quadrante, os valores de x são negativos, mas os de y são positivos. Só para lembrar aqui, valores de x, valores de y, valores de x, valores de y. No terceiro quadrante, tanto x quanto y vão ser negativos. E no quarto quadrante, os valores de x vão ser positivos, mas os de y vão ser negativos. Ok? E o que isso tem a ver com a gente? Quando a gente pega um ponto, por exemplo, aqui no terceiro quadrante, a gente vai aqui, tem um ponto aqui no terceiro quadrante. A gente vai saber que tanto em relação ao ponto, ou seja, a nossa coordenada de x, quanto a nossa coordenada em y, vão ser números negativos. Por exemplo, se a gente pegar um ponto aqui no primeiro quadrante, a gente sabe que tanto a nossa coordenada em x quanto a nossa coordenada em y vão ser números positivos. E assim por diante. Se for no segundo quadrante, nossa coordenada em x vai ser negativa, nosso coordenada em y vai ser positivo, ou seja, nossos pontos vão ser negativo e positivo. E no quarto quadrante, os pontos vão ser positivo para x, negativos para y. Ok? Dito isso, a gente já consegue chegar aqui nos nossos exemplos. Olha só como é simples e rápido e prático. No nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Dê as coordenadas dos seguintes pontos. Do ponto A e do ponto B. Então, aqui nós temos ponto A e ponto B na primeira questão. No ponto A, nós temos aqui. Ele se situa nesse pontinho aqui. Percebam que
A coordenada que representa o ponto A para x é 1. E a coordenada que representa o y, ou seja, a ordenada, é 3. Então, a representação das coordenadas para o ponto A vai ser quem? 1 para x, ok? Foco, 1 para x e 3 para y, ok? Lembrando, x e y. Olha o foco, voltou. E agora do ponto B. O ponto B se situa aqui, ó. Sendo que vai ser menos 3 para x, ó, do lado esquerdo do eixo das abscissas. E vai ser 1 para y no eixo das ordenadas. Então aqui nós vamos ter menos 3 para x, 1 para y. Volta o foco aí, filha. Pronto. Então a gente já conseguiu descobrir as coordenadas tanto do ponto A como do ponto B. E agora, pessoal, nessa segunda questão. Nessa segunda questão, a gente precisa terminar os pontos A, B, C, D no nosso sistema cartesiano. Nós temos aqui o sistema cartesiano, x e y, e a gente só precisa determinar esses pontos. Como que a gente faz isso? Com o auxílio da régua, o que é mais importante aqui é deixar os pontos a uma mesma distância. Por exemplo, o ponto A é 5 em x, menos 3 em y. Então eu vou aqui, ó, deixar mais ou menos 1 centímetro para cada ponto. Então aqui eu vou colocando 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então aqui nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. 5 para x, menos 3 para y. Então aqui o menos 3 vai ser lá no eixo do y, vai ser menos 3. Deixando 1 centímetro também de diferença, ó, de um para o outro, 1, 2, menos 3. Então aqui o ponto A vai ser a ligação dessas duas coordenadas, tanto de menos 3, ok? Deixa eu dar uma ligaçãozinha aqui, de menos 3 para y, e de 5 para o nosso valor x, ou seja, para a nossa ordenadazinha. Então, nosso ponto A vai ser isso aí. Certo? Lembrando sempre, os valores que aparecem aqui são os valores de x, e os valores que aparecem desse lado são os valores de y. X para cá, y para cá. E o mesmo processo a gente vai fazer para os pontos B, C e D. Vou dar um pauzinho, um cortezinho aqui e já trago todos os pontos feitos. Pronto, pessoal, já terminei aqui e já trouxe para vocês os pontos no nosso plano cartesiano. Percebam que os pontos B, C e D não estão no mesmo quadrante que o nosso ponto A. Eles estão em quadrantes diferentes. O que deixou eles em quadrantes diferentes foi justamente as suas coordenadas para os valores de x e para os valores de y. Por exemplo, aqui, visualizem aqui o nosso ponto A, de coordenadas 5 para x e menos 3 para y. Ele só está aqui no nosso quadrante porque o 5, que é o valor de x, é positivo, ou seja, poderia estar no primeiro ou no quarto quadrante. O que coloca ele no quarto quadrante é o valorzinho do nosso y, que é menos 3. Então, por isso, ele se localiza aqui no quarto quadrante. Os outros pontos também seguem esse mesmo princípio. Então, o que eu queria que vocês entendessem com os nossos exemplos? O como a gente conseguir observar e obter os nossos pontos a partir do nosso sistema já feito, ou seja, a gente já tem os pontos aqui no nosso sistema cartesiano, a gente consegue tirar as coordenadas deles. E nas 2, a gente já tem as coordenadas, e a gente quer colocá-los no nosso sistema, né? No nosso plano cartesiano. Então, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem voltar o vídeo e assistir novamente. Isso é um ponto legal da videoaula. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E se persistirem as dúvidas, vocês podem vir tirá-las comigo. Estou à disposição. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou por aqui. Fiquem com Deus
e até a próxima.